Olá, queridos, um lindo dia para você, que Deus te abençoe grandiosamente. Querido, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Quanto é bom fazermos orações, petições para recebermos o que queremos. Como é bom acordar pela madrugada, clamar ao Senhor para receber, para pedir ao Senhor. Pois é, Abraão levantou de madrugada, só que não para pedir, para obedecer. E o que Abraão estava obedecendo nessa madrugada? Estava se preparando para levar o seu filho ao holocausto. Pois é, para entregar o seu único filho, pois Deus pediu o único filho a quem ele amava para entregar ele ao holocausto. Abraão acorda bem cedo, bem pela madrugada, para poder se preparar para levar o seu filho ao holocausto. Pois é, querido, muitos levantam para pedir. Abraão levantou à noite para obedecer à vontade do Pai. Achamos fé em Abraão? Nossa, quanta fé Abraão tinha, acreditando que Deus podia fazer algo, acreditando que Deus era o Deus que provê, que Deus é o Deus que faz. Porque se o próprio Deus deu o seu filho, deu Isaac, e Isaac seria, de Isaac viria todas as nações, porque ele seria pai das nações, ele creu no Senhor, ainda que doesse nele. O pedido que o Senhor teve, ele levanta de madrugada, ele prepara o jumento, ele toma consigo servos, ele toma consigo pessoas para ir obedecer ao Senhor, entregando. O que você está entregando para o Deus que provê todas as coisas? Porque muitos levantam pela madrugada para pedir ao Senhor. Sempre pedindo algo ao Senhor, sempre pedindo bênçãos ao Senhor, mas não quer entregar. Entregar o que o Senhor pede, entrega mais para o Senhor. Entrega ao Senhor, faz mais para o Senhor. Para um pouco de pedir, porque o Deus que provê, ele vai prover. O Deus que age, ele vai agir. Agora para de levantar só para pedir. Começa a se levantar para obedecer. Começa a se levantar para fazer a vontade do Senhor. Abraão se levantou para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor na vida de Abraão, a qual o Senhor havia pedido o seu único filho. A quem amas? Ele não estava pedindo filho, mas ele pediu o seu único filho, Isaac, a quem amas. E Abraão se prontificou a levantar pela madrugada para obedecer. Para obedecer. Mais do que seus pedidos de oração, o Senhor quer sua obediência. Obediência ao Senhor. Abraão se levantou, foi para o lugar que o Senhor iria mostrar, qual era o monte, o Senhor ia mostrar para ele. Abraão com fé, Abraão entristecido em seu coração, porque era um pedido muito difícil para qualquer ser humano como nós, mas Abraão não desistiu de obedecer. E quando Abraão estava levando o seu filho para ser sacrificado, quando Isaac viu que não tinha nenhum cordeiro, ele perguntou: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, na fé, porque ele estava na obediência, e ele sabia da promessa do Senhor,
Na fé ele respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Que coisa linda! Vai valer a pena. Vai valer a pena você obedecer ao Senhor. Vai valer a pena você entregar tudo para o Senhor. Vai valer a pena, porque o Deus que provê, Ele é contigo. Então, somente obedeça. Obedeça. Se levante para obedecer. Se levante para ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz. Porque Deus proverá. Coisa linda que eu quero compartilhar contigo nesta manhã. Manhã de quarta-feira, manhã de bênção, manhã de provisão sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E quando Abraão, crendo que Deus proveria o cordeiro, ele já tinha amarrado Isaac. Ele amarrou Isaac, amarrou seu filho, deitou no altar, em cima da lenha. Não foi fácil para Abraão obedecer ao Senhor. Não é fácil obedecer ao Senhor quando Ele pede algo da sua vida de renúncia. Não é fácil, mas é necessário. Por quê? Porque Deus é de princípios, é de obediência. Então obedeça ao Senhor. Ainda que aos teus olhos seja difícil, ainda que aos teus olhos seja quase impossível. Mas olha aí o que Abraão fez. Ele pegou o seu filho, a quem ama. A quem ama. Ele amarrou o seu filho. Colocou sobre a lenha, mas ele tinha desferido uma palavra. Deus proverá. Ele falou para o seu filho Isaac. Deus proverá. Você conhece o Deus que provê? É o Deus que provê na minha e na tua vida. Somente obedeça. E continue, mesmo naquilo que você acha que parece impossível de Deus prover. Deus faz o impossível acontecer. E bradou um anjo do Senhor dizendo: Abraão, Abraão. Abraão respondeu mais uma vez: eis-me aqui. Não faça nada ao rapaz. Não faça nada ao rapaz. Quando Abraão ergueu os olhos e olhou para trás, estava o cordeiro. E o seu filho foi livrado daquilo que Abraão faria. Porque Abraão tinha fé que Deus poderia também ressuscitar. Deus poderia, se ele quisesse. Mas ele obedeceu. E eu falo para você hoje de obediência e a fé que Abraão teve. Você obedece e depois você vê a provisão. Porque não adianta você querer bênçãos do Senhor sem obedecer ao Senhor. Eu posso falar aqui muito para você: Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus é o Deus da provisão. Ele é, mas Ele quer obediência. Obediência à sua palavra. Então obedeça ao Senhor, porque o Deus proverá, Ele é contigo. Através da tua obediência, você vai ver muitas coisas acontecerem na sua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus que faz infinitamente mais, muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Essa é a palavra que eu deixo para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que dê um lindo dia de quarta-feira e que você continue crendo e continue dos teus lábios saindo palavra de confiança, porque o nosso Deus, assim diz a palavra, criei, por isso falei. Deus me pediu, mas eu falo, eu creio que Deus pode reverter a história. Continue confessando ao Senhor com fé e obedecendo ao Senhor, porque Deus é Deus que agrada aquele que obedece ao seu nome. Deus te abençoe e um beijo da Paulinha. Pai seja contigo.